a ressurreição de Lázaro. Mas hoje, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu falaria Marta e Maria. Quem você tem sido? E esse texto mostra muita diferença entre Marta e Maria. E nós precisamos ter a vontade de Deus prevalecendo na nossa vida. Então que nós possamos mesmo prestar bastante atenção na palavra do Senhor. Começa esse texto dizendo assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo os pés do Senhor. Maria, todas as vezes que via Jesus, ela se dispunha a adorar o Senhor. Ela se dispunha a estar na presença do Senhor. E esse texto afirma que é a mesma Maria que ungiu os pés de Jesus. Quando Jesus estava ali na casa de Simão, Maria foi e derramou um vaso de alabastro nos pés do Senhor. Ela adorava o Senhor. E ela não adorava só de boca. Ela adorava com expressão de amor. Ela amava com expressão, com atitude. E quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, também Maria se dispôs a estar nos pés de Jesus. Marta ficou lá fadigada com muita coisa, correndo para lá, para cá, preocupada, ansiosa. Ela queria também agradar Jesus fazendo isso, mas era a presença de Jesus naquela hora. Se a presença de Jesus está, nós temos que tirar um tempo para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo. E Maria sabia discernir isso. Jesus estava na casa dela. Ela não quis nem saber se tinha que arrumar a casa, se tinha que fazer a comida, se tinha que fazer isso. Ela queria se alimentar de Jesus. Ela queria passar tempo nos pés de Jesus. E é isso que nós temos que entender. Qual que é a razão nossa de estar na casa do Senhor? Qual que é a razão nossa de querer Jesus para a nossa vida? É para Ele fazer tudo que a gente quer? Para Ele dar tudo que nós estamos querendo? Ou nós realmente queremos a presença dEle pelo que Ele é? Nós queremos adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo pelo que Ele é. Então nós precisamos discernir isso. Se Jesus é realmente o principal na nossa vida. Você que está em casa, você precisa, eu preciso saber a hora que Jesus está na sua casa. E entender que Ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade. E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Lá em Mateus 6 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Muita gente diz isso, mas na verdade buscam tudo primeiro, para depois buscar o reino de Deus. Muitas pessoas vêm para a casa de Deus para buscar as coisas para a sua vida, para o seu deleite, para os seus prazeres, por sua vontade, e não para adorar o Senhor. E quando nós entendemos que nós precisamos adorar o Senhor, Ele faz as demais coisas na nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus em todo o tempo. Irmãos, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Ele nos amou tanto, Ele nos escolheu primeiro. Ele nos chamou, Ele nos conhece antes da fundação do mundo. E Ele quer que nós nos entreguemos a Ele, que nós nos despojemos de todo o velho homem e venhamos viver o novo de Deus. E esse texto fala que Maria é a mesma que enxugou os pés de Jesus. E Jesus recebeu uma notícia enviada por Marta e Maria que Lázaro estava doente. Mas Jesus demorou ainda para ir até Betânia. E Jesus ficou ali, demorou um tempo. E de repente Jesus vira para os discípulos e disse para os discípulos que Lázaro estava dormindo. E aí os discípulos falaram: se dorme, está tudo bem. E aí Jesus falou claramente para os discípulos, que Lázaro tinha morrido. E quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, em Betânia, aí muitos dos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito da morte do seu irmão.
E tinha muita gente ali. Olha como que Jesus, ele vem na hora certa. Porque se Jesus tivesse vindo antes, muitos não teriam convertido, muitos não teriam conhecido Jesus, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso que fazia milagres. Mas Jesus foi na hora certa. Às vezes nós oramos, irmãos, e não temos paciência para esperar no Senhor. E não perseveramos em oração para buscar o Senhor. Às vezes está na hora de você receber a sua bênção, e aí você já começa: já orei muito tempo, não está dando certo esse negócio, vou fazer do meu jeito. E aí a gente põe tudo a perder. Mas se nós perseverarmos, se nós tivermos paciência, as coisas vão acontecer. Olha só José. José, ele era perseguido pelos irmãos dele. Ele tinha muitos sonhos, mas se José tivesse recebido o sonho dele na hora que ele queria, na hora que ele falava dos sonhos dele, ele certamente ia colocar tudo a perder. Deus sabe todas as coisas, e Deus passou José por um processo todo, para ele ser aperfeiçoado, para receber a vitória, porque senão, José ia meter os pés pelas mãos e ia perder tudo. Então, Jesus, ele chegou na hora certa, na casa de Marta e Maria. E aí, quando Jesus chegou, Marta, no versículo 20, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quem tem experiência com o Senhor, quem adora o Senhor, quem glorifica o Senhor, quem está disposto a morrer para o Senhor, quem está disposto a passar, seja a circunstância que for, adorando o Senhor, na hora da luta, confia no Senhor. E fica na esperança no Senhor. Marta estava tranquila no Senhor, apesar de estar sofrendo por causa da morte do irmão. Marta não, Maria. E Marta já saiu correndo. Ela era afoita, ela era fadigada. Marta, ela não deixava Jesus trabalhar nessa área da vida dela. E nós precisamos olhar para a vida nossa e falar: Jesus, olha, a minha vida precisa ser transformada. Tem áreas da minha vida que precisa ser mudado. Todos nós, meus amados, temos áreas da nossa vida para ser transformado. Todos nós. Porque se nós fôssemos perfeitos, certamente a gente estaria no céu. E Marta, ela ficava só fadigada. E ela, quando viu Jesus, saiu correndo no encontro de Jesus. E ela disse para Jesus: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederás. Ela tinha confiança que se Jesus pedisse alguma coisa para Deus, Deus ia conceder. Ela tinha essa confiança, mas ela não agia com aquilo que ela sabia. Às vezes a gente sabe que o Senhor faz milagres. Às vezes a gente sabe que Ele vai dar a vitória, mas a gente não age como se a gente tivesse essa certeza, como se a gente não conhecesse Jesus como Ele é. Então nós temos que agir como a gente sabe quem é Jesus. Jesus, Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele faz grandes coisas. Que nós passemos mais tempo com o Senhor, que nós oremos mais, que nós busquemos mais o Senhor, porque o Senhor, Ele fará maravilhas no nosso meio. E aí Jesus declarou para ela: teu irmão há de ressurgir. E Marta replicou: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Olha que interessante. Quando Jesus falou que ele havia de ressurgir, aí Marta falou: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela tinha conhecimento da palavra, mas ela não tinha conhecimento e entendimento que Jesus era a ressurreição e a vida. Ela não tinha esse entendimento. E Jesus falou para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus diz para mim e para você hoje, para vocês que estão online: eu sou a ressurreição e a vida. Qual é o problema que você está passando? Qual é a sua dificuldade? Você já apresentou a sua dificuldade para o Senhor? Você já descansou no Senhor em meio a essa dificuldade? Você já tem consciência, entendimento que
ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. E Ele ressuscitou e vai estar conosco até a consumação dos séculos. E um dia nós vamos encontrar com Ele na glória. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Olha que coisa maravilhosa. Não se contenta com a vida que você está tendo com o Senhor. Não se contenta, busque mais, deseje mais, porque o Senhor tem muito mais para nos dar. Isaías 64:4 diz que nem ouvidos ouviram, nem com os olhos se viu, e nem se percebeu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ele trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando o Senhor? Nós estamos esperando no Senhor? Se nós estamos esperando no Senhor, grande será a vitória. Porque Deus tem promessa para o seu povo. Deus tem promessa, Jesus tem promessa para nós. E aí, Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E Jesus teve toda a paciência de explicar para Marta, de falar com ela, para que viesse no coração dela a certeza do que Jesus poderia fazer. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Maria e Marta, Deus amava igualmente as duas, mas Maria se achegava mais ao Senhor. E o Senhor diz que aquele que se achega a Ele, Ele se achega a eles. Então, achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. E aí, quem chamou Maria foi Jesus. Não foi Maria que saiu correndo atrás de Jesus, Jesus chamou ela primeiro. Jesus mandou chamá-la, porque Jesus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Tenhamos compromisso com o Senhor. Em meio à dificuldade, em meio às perdas, tenha confiança no Senhor. Irmãos, não é fácil perder alguém. Não é fácil a gente ver pessoas que a gente ama tanto partindo. Ainda que a gente tenha certeza de que a gente um dia vai encontrar com eles na glória. Não é fácil. Eu falo de experiência própria. Eu perdi o meu pai. E assim, tantas pessoas já perderam seus entes queridos. Foi muito difícil. Eu perdi a minha sogra também. E a gente vê como é difícil esses momentos. Mas o Senhor, Ele nos conforta. Ele nos dá refrigério. E faz a gente lembrar dos detalhes que nós passamos com os nossos entes queridos. De como foi precioso. Eu consigo lembrar da risada da minha sogra, do carinho dela, do carinho do meu pai, das palavras sábias dele. Eu consigo lembrar do testemunho dele, dos momentos que a gente ria junto, que ele fazia a gente rir muito. Eu consigo lembrar disso e ver como foi bom o tempo que o Senhor permitiu ele estar com a gente. E um dia nós vamos encontrar com ele na glória, como será maravilhoso. E isso dá paz ao nosso coração. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. Porque na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora das perdas, nós vamos ter o conforto do Senhor. Coisa boa é estar no conforto do Senhor. E Ele tem coisa boa para nós. E Jesus mandou chamar Maria. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Aqueles que estão em volta de nós, muitas vezes não vão entender nada. Tem coisas que o Senhor manda a gente tomar umas atitudes que muitos não entendem nada. Mas quando nós tomamos essa atitude, as pessoas muitas vezes vêm atrás. E aí vê Deus nas nossas atitudes. Quando as nossas atitudes revelam Deus.
Nós precisamos revelar Cristo com as nossas atitudes. Nós precisamos revelar Cristo no nosso dia a dia, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filhos. Na hora da adversidade, nós precisamos revelar Cristo, porque as pessoas vão nos seguir. E elas vão vir atrás de nós e ver o Deus que nós servimos. Elas vão vir atrás de nós achando que nós temos alguma coisa. Mas quando elas verem o Senhor em nós, quando nós levarmos a presença de Deus para as pessoas, elas vão ver que vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena seguir o Senhor. Nós precisamos ser aqueles que são verdadeiramente embaixadores de Cristo na terra. Que nós sejamos embaixadores de Cristo na terra. O Senhor conta conosco. Nós falhos, fracos muitas vezes, mas quando nós somos fracos, a Bíblia diz, diga eu sou forte. Nós somos fortes no Senhor. E é verdade isso. O dia que a gente está sentindo fraco, não está aguentando nada, aí a gente vai para os pés do Senhor e Ele renova as nossas forças. E aí a gente vê que a gente é forte no Senhor, que a gente dá conta no Senhor. O Senhor faz a gente dar conta. Ele nunca vai nos dar algo que a gente não dê conta. A gente só não vai dar conta se nós quisermos lutar com as nossas próprias armas. Mas se nós lutarmos com as armas espirituais, nós vamos ver que vamos vencer em nome de Jesus. Os judeus, já li. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés. Maria novamente lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que com ela a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Quando nós estamos com um problema, nós temos que chamar Jesus para o meio daquele problema. Nós temos que chamar Jesus para tomar a frente daquele problema. Nós temos que chamar Jesus para entrar no nosso problema e entregar para Ele e descansar nele. E quando nós entregarmos para o Senhor, Ele vai se comover, porque o Senhor não quer ver nenhum de nós desesperados, tristes, angustiados. Ele quer que a gente se alegre nele. Em todo o tempo, alegrai-vos no Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Nós não merecemos nada, e muitas vezes, na hora que nós estamos enfrentando problemas, na hora que nós estamos passando por deserto, a gente começa a murmurar com um, murmurar com o outro, corre atrás de um, corre atrás de outro, e Jesus, que é o principal, nós deixamos Ele de lado, sendo que só Ele vai nos ajudar. E o Senhor nos passa por dificuldades, permite nós passarmos por situações de deserto para ver o que está no nosso coração. Se no meio do deserto nós vamos negá-lo, se no meio do deserto nós vamos exaltá-lo, e nós precisamos mostrar, ainda que cheira mal, ainda que vai ser difícil para você mostrar para Jesus o que está na sua vida, vale a pena. Vale a pena, porque nós nunca vamos surpreender Deus com as nossas falhas, porque Ele já nos conhece. Ele conhece você, meu irmão que está em casa. Ele conhece cada um de nós que estamos aqui. Ele sabe o nosso nome. Ele nos conhece antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece, então nós não vamos surpreender Jesus. Por mais difícil que seja a situação que você está atravessando, por maior que seja o seu pecado, o sangue de Jesus é suficiente para te ressuscitar, para fazer você nascer de novo, para perdoar os seus pecados e os meus pecados. Ele quer tão somente que a gente apresente a Ele quem nós somos, porque nós não somos bons. Às vezes a gente pensa que a gente é bom, mas Jesus faz a gente passar por situações e a gente enxerga que a gente não é bom, que a gente precisa do Senhor, porque Ele é bom. Aleluia. E aí dizendo
Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto ele o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que caiu, abrir os olhos do cego, fazer que este não morresse? O povo acha que nós que somos cristãos, e esse povo aqui nessa época também, porque Jesus está na nossa vida, que a gente não pode passar por situações difíceis. Nossa, mas ele serve Jesus, como é que foi acontecer isso? Nossa, ele serve Jesus, como é que deixou a família morrer? Nossa, por que deixou eles passar por situação difícil financeira, na saúde? Nós não estamos livres de passar por situações adversas. A chuva vem tanto na casa que foi construída na areia, como na casa que foi construída na rocha. A diferença é que a da areia vai embora, mas a da rocha permanece firme, porque a nossa rocha é Cristo, e Ele nos firma no Senhor, Ele nos firma na palavra, e é isso que Ele quer fazer conosco. E aí Jesus deu uma ordem: tirai a pedra, tinha uma pedra na porta da gruta, onde o Lázaro estava morto. E Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. Quem sabe nós estamos com tantas pedras na nossa vida, impedindo o agir de Deus em nós. Quem sabe nós achamos que nós somos muito certinho, é uma pedra de achar e se achar muito assim, digno, merecedor daquilo que Jesus pode fazer. Nós precisamos tirar isso do nosso coração, porque nós não merecemos, ninguém merece, é pura misericórdia de Deus e graça. Às vezes a pedra é a vaidade, é o orgulho, é a soberba, é a altivez. Às vezes a pedra é querer estar no centro de tudo, aparecendo para tudo, recebendo bajulações, exaltações, honrarias aqui na terra. Nós precisamos olhar o que está no nosso coração. Às vezes é religiosidade, acusa todo mundo, como os fariseus que eram muito religiosos, acha que é melhor que todo mundo. Às vezes é uma fofoca que está impedindo a gente de Jesus trabalhar lá no fundo da nossa alma. Nós precisamos expor a nossa vida para Jesus, abrir a nossa vida, abrir o nosso coração, nossa mente, abrir nossos ouvidos, nossos olhos, ampliar tudo para Jesus e se despir mesmo diante do Senhor. Nós não vamos envergonhar o Senhor. Tira tudo e mostra para Jesus. E aí quando Jesus falou: tirai a pedra, porque eu tirar a pedra é eu e você que temos que tirar, somos nós que temos que tirar. E na oração, e no jejum, e na intimidade com Deus, nós vamos ficando ousados. Nós começamos a mostrar para Jesus quem nós somos. E Ele se agrada disso. Ele vê que nós realmente estamos confiando que é Ele que é santo, que é Ele que tem poder, que é Ele que pode mudar. E aí Ele vem em nosso encontro, e Ele começa a tocar nas feridas, Ele começa a arrancar as raízes de amargura, Ele começa a trabalhar no nosso passado, jogando por terra, tirando da nossa mente, porque muitas vezes nós vivemos o passado. Muitas vezes nós alisamos, aí fica assim: tadinho de mim, fizeram isso comigo lá atrás. Ai, como eu sofro com isso. Ai, como eu sou fulano, eu sofro muito. Ah, tadinha de você, é difícil mesmo. Ai, fulano, eu também sofro com isso. Aí vai juntando, vai juntando. Uma vez foi feito um teatro assim aqui, aí vai juntando um monte de demoninho junto. Aí fica aqui um monte de ferida, só crescendo, e fazendo um monte ajudar aquela ferida a crescer. Mas quando a gente fala: em nome de Jesus, eu rejeito o meu passado, porque Jesus já morreu por mim, já julgou no mar do esquecimento meus pecados, e eu perdoo aqueles que me feriram. Aí Jesus começa a tocar em nós. Jesus me ajuda a perdoar. Jesus me ajuda a julgar para fora isso. Olha, eu sou filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu não sou coitadinha, eu não sou coitadinho, porque eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, e eu posso resistir a esse diabo que fica trazendo essa ferida na minha vida. E aí o diabo vai caindo por terra, e essa ferida é sarada. E aí Jesus, quando mandou tirar a pedra, Marta disse: já cheira mal. Mas Jesus não tem dificuldade com isso.
Ele vai onde precisa. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que vai lá na divisão da alma e do espírito. E a palavra sonda os nossos corações. E ela começa a trabalhar em nossas vidas e tirar tudo que não presta. Às vezes a palavra vem, confronta a gente. Na hora o pessoal fica assim, nossa, que palavra dura. Não é dura. Olha, eu ouvi uma pastora essa semana, a pastora Viviane Martinello. Gosto muito das pregações dela. E ela disse assim: a mesma água que amolece a batata é a mesma água que endurece o ovo. Muitas vezes a palavra de Deus amolece muitas vidas, amolece, faz ficar derretido na presença de Deus e fala: Jesus, eu preciso do Senhor mesmo. Meu Deus, como eu preciso do Senhor. E reconhece pecador, reconhece que precisa mudar de vida. Mas a palavra de Deus, a mesma palavra, pode causar dureza no coração de muitos. E a pessoa falar: não, essa palavra não é para mim não. Eu estou aqui na igreja, mas essa palavra é para fulano. Fulano que devia estar aqui. Ah, essa palavra que eu estou escutando é minha não. É para fulano e ciclano. Então nós precisamos deixar a palavra confrontar as nossas áreas, as áreas da nossa vida que precisa ser mudada. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus levantou os olhos aos céus. O Filho de Deus, ele levantou os olhos aos céus para clamar ao Pai. E nós, muitas vezes, não estamos fazendo isso. Jesus foi um exemplo. Ele sempre se retirou para orar. Ele sempre se retirou da multidão para ter um tempo a sós com o Pai. E ele diz que nós também precisamos fazer isso. Que assim como o Pai enviou ele, ele enviava a mim e a você. Nós precisamos tirar tempo a sós com Deus. Porque é na intimidade com o Senhor que nós vamos conhecer as profundezas de Deus. É onde Ele vai revelar aquilo que é oculto aos nossos olhos carnais. E aí a gente começa a ter visão de águia. Aí a gente começa a andar no Espírito. Decida a viver uma vida espiritual. A decisão é minha e sua. Decida viver uma vida espiritual. E peça a Jesus, ao Espírito Santo, que te ajude. E Ele vai te ajudar. Porque é vontade de Deus que a gente ande em Espírito. E Jesus disse para Lázaro, quando abriu a porta: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com atadura, e o rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. O processo de Jesus na nossa vida, Ele vai trabalhando aos poucos. Nós precisamos orar dia e noite. Nós precisamos estar dia e noite aliançado com o Senhor. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer muita coisa. Mas isso não impede que você fique ligado no Senhor. Você pode fazer suas coisas. É necessário mesmo que nós façamos as nossas coisas. Porque as promessas do Senhor, elas vão se cumprir na nossa vida. Mas o Senhor não quer que a gente pare de fazer o que nós estamos fazendo, trabalhando, estudando, correndo atrás. Que a gente pare tudo e fique esperando de braço cruzado que a promessa se cumpra na nossa vida. Não é assim. O Senhor vai se cumprir as promessas, a promessa dele em nós, mas Ele quer que a gente faça aquilo que é para ser feito, que a gente cuide daquilo que Ele deu para a gente cuidar. É necessário. Teve um irmão uma vez que chegou para o pastor e falou assim: eu saí do emprego, larguei tudo, porque Deus falou comigo que tem uma promessa para mim, e eu vou ser pastor, e agora eu larguei tudo, com 6 meninos pequenos. E aí o pastor falou assim para ele: você está ficando doido? Deus falou comigo que eu ia ser pastor. Eu trabalhei, cuidei da minha família, até ser ordenada pastor. E depois ainda teve um processo para eu viver da obra. Aí aquele irmão, ele perdeu tudo, perdeu inclusive a família, porque ele desviou do caminho do Senhor. Porque ele achou que era assim. Falou que vai ser hoje. E as coisas de Deus não são assim. Nós temos que ser experimentados. Tem uma mulher na Bíblia, lá no livro de Lucas, para terminar,
Eu acho tão tremendo como Jesus, ele deixou tudo assim anotado, e ele surpreende a gente com coisas assim, pequenas aos nossos olhos, mas grande para Deus. Lucas 2,36 fala assim, ó: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha só, Lucas deixou esses versículos para falar da profetisa Ana, porque essa mulher chamou a atenção. Deus agradou dessa mulher. Ela orava e jejuava dia e noite. E eu e você? O que nós temos feito com o que Jesus fez por nós? O que nós temos feito para agradar mais a esse Deus? Para adorá-lo, para exaltá-lo, para bendizê-lo, para viver no sobrenatural? O que eu e você temos feito para sair do natural? Olha, nesse tempo, Deus está nos chamando a um particular com Ele. Deus está nos chamando para se chegar a Ele, porque Ele tem coisas grandes e ocultas para revelar para nós. E Ele quer nos dar asas como águia, para a gente voar alto. Está tudo contrário, mas você vai declarar em nome de Jesus: a minha família é do Senhor, o meu lar é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Ainda que tudo esteja há anos sem mudança, eu profetizo a mudança em nome de Jesus, porque Jesus nos deu essa autoridade para profetizar sobre os mortos, para profetizar sobre a nossa vida, para a vida da igreja. Se você está achando que está difícil, profetiza a vida nova, profetiza as promessas do Senhor. Em nome de Jesus, é tempo de nós profetizarmos sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre as esposas, sobre os maridos, sobre os filhos, sobre os casais. Profetiza, porque o Senhor vai fazer nova todas as coisas, porque Ele disse isso. Ele disse isso. Jesus orou por nós, lá em João 17. Fala da oração que Jesus fez por nós. João 17. João 17 diz assim, ó: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Jesus, na hora que chegou a hora dele, ele se entregou, mas ele orou: Pai. Ele não achou que ele não precisava do Pai. Ele, o Pai e o Espírito Santo é um. E o que nós estamos fazendo como igreja? Muitas vezes causando divisões, dissensões, facções. Que nós não sejamos os causadores dessas coisas. A palavra de Deus diz que é necessário que isso aconteça, para que apareçam os verdadeiros filhos de Deus. Olha aqui, coisa séria. Mas ai daqueles que causam tropeço na casa de Deus. Então que nós possamos ser testemunha desse evangelho, que nós possamos viver esse evangelho, que nós não sejamos as pessoas que falam, mas não vivem. Ah, faz tudo que eu falo, mas não faz o que eu faço, não. Não é isso que Jesus chamou a gente para ser. Não é isso. E Paulo, uma vez chegando numa igreja lá em, não sei se é Corinto, ele disse assim: como eu vou falar a vocês como espirituais, se vocês são carnais? Irmãos, que nós sejamos espirituais, para receber tudo que Deus tem para nós. Eu quero receber tudo. Maria, mãe de Jesus aqui na terra, ela disse assim, quando o anjo apareceu para ela, e falou que ela ia que ia ser gerado nela um filho, que o Espírito Santo ia descer sobre ela, e ela geraria o Filho de Deus. Ia mudar toda a vida de Maria. Maria virgem, noiva de José, noivado naquela época já era um compromisso como um casamento, correndo o risco de ser mal falada.
E ela só falou assim, ó: eis aqui a serva do Senhor, faça-se conforme a tua palavra. E às vezes a gente fica querendo medir a nossa vida. Ah, não quero passar luta não. Ah, não quero passar luta não. Ah, não quero passar dificuldade não. Ah, não, eu quero assim, do jeitinho que tá bom. Mas Jesus chamou a gente para pisar serpentes e escorpiões. Jesus chamou a gente para não ter a nossa vida como preciosa, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E eu glorifico muito esse Deus, porque ele tem trabalhado em nós. Tem muito para trabalhar, mas eu tenho experimentado grandes coisas do Senhor. Em nome de Jesus, eu sempre falo para o Senhor: faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, eu sei que vou passar por muitas provas ainda, porque falta muito em mim, para eu estar madura o suficiente, para o Senhor entregar o que o Senhor tem para entregar. Mas somente me dá graça e firmeza no Senhor, para que as minhas forças não esmureçam. Não esmureça a sua fé, não esmureça na oração, não esmureça. Tenha fé em Deus, tenha paciência, persevere, porque vai chegar a vitória, em nome de Jesus. Amém?